aulinha de geografia. Nós estamos em geografia falando sobre meios de transporte, trânsito e tudo aí que está relacionado a esses assuntos, tá? Nós ainda temos que ler as páginas 74 e 75 dessa unidade. Então pega aí, ó, o seu livrinho de geografia, que é o nosso livrinho de história e geografia. Deixa eu abrir aqui. Pega ele aí, já abre na página 74, que é o 7 e o 4. Essa página que tem essa experiência aqui para você fazer na escola. Nós vamos ler sobre essa experiência porque eu quero falar um pouquinho com vocês e aí a gente vai dar uma resumida em tudo que a gente já falou sobre meio de transporte e trânsito, ok? Então aí, meus amores, vamos começar na leitura aqui da página 74, que aqui, pessoal, é organizando a circulação de pessoas na escola. Porque como a gente está falando de trânsito, nós estamos falando do trânsito de transportes, né, dos automóveis, mas também falamos sobre o trânsito de pedestres, né, de pessoas. E em todas as escolas, né, inclusive na nossa escola, há um trânsito grande de quê? De pessoas, de crianças, né? E aqui nessas duas páginas tem uma experiência que nós iríamos fazer na escola, né? Nós iríamos fazer essa organização do trânsito. Isso aqui já ocorre. Se a gente for parar para pensar, ó, essa organização do trânsito de pedestres já acontece lá na nossa escola. Quando que acontece? Na hora do lanche, por exemplo. Na hora do lanche, uma turminha está descendo do lanche e a outra turminha vai subir para o lanche. E aí o que a gente faz? O que a tia Verinha lá da nossa escola ela faz? Ela organiza umas crianças para um lado, outras crianças para o outro, pede para que um grupo espere, porque o outro vai descer. Vê se ela não parece um sinal de trânsito, um agente de trânsito, né? Ela fica ali e pede, não, vocês parem, por favor, aguardem esse pessoal descer. E quando uma turma desce, ela libera quem estava esperando para subir. E essa foi uma forma que a escola encontra de organizar o trânsito de pessoas na escola, o trânsito de alunos, né? A movimentação de pessoas. E essa atividade, ela sugeria exatamente isso. Nós vamos fazer essa atividade na escola, tá? Eu só quis falar sobre ela para vocês saberem que não vai passar assim. A gente vai fazer essa atividade na escola e vai ser bem bacaninha. Mas para a gente revisar o que nós já falamos em geografia sobre meio de transporte e trânsito, eu quero começar conversando com vocês sobre os meios de transportes e suas utilidades. Os meios de transporte e suas utilidades. Por quê? Porque a gente conseguiu falar sobre vários meios de transporte e a gente também falou sobre para quê, como a gente utiliza esses meios de transporte. Os aviões para fazer grandes viagens de lugares muito distantes. Os aviões são meios de transporte aéreos, né, que utilizam o céu aí para se locomover, né? Eles se locomovem pelo céu. Os navios, eles também transportam grandes cargas, uma grande quantidade de pessoas, também em longas distâncias, né? E é um transporte aquático que navega pelo mar. Então, cada meio de transporte tem a sua utilidade e ele também tem o seu tipo, né? A sua classificação. Quando a gente classifica o meio de transporte, a gente está falando se ele é aquático, aéreo ou terrestre. E quando a gente fala de utilidade, é para que a gente usa esse meio de transporte? Como a gente usa esse meio de transporte? Se alguém tiver alguma dúvida ainda sobre esse assunto, é só perguntar para a tia Vanessa lá no chat, que eu tô lá ao vivo agora, pra gente conversar, tá bom? Nessa unidade, nós também falamos sobre a importância dos sinais de trânsito. Quais sinais de trânsito? Nós falamos sobre semáforos, né, que são os semáforos tanto para os motoristas quanto para os pedestres, né? Os pedestres, eles também têm aquele semáforozinho que tem o bonequinho paradinho, vermelho, que significa que o pedestre ele tem que ficar parado, ele ainda não pode atravessar na faixa. E aquele bonequinho verde que está andando, que significa que o pedestre pode atravessar na faixa porque os motoristas vão ficar parados esperando eles atravessarem. Nós também falamos sobre a faixa de pedestres, como ela é essencial, importante para a nossa segurança.
pessoal, não é uma bobeira a faixa de pedestre. A faixa de pedestre é muito importante. Os carros, eles andam em velocidades muito mais altas do que as pessoas caminhando e eles se tornam perigosos, são grandes, são fortes e se a gente não atravessar no local correto, isso traz risco para a nossa vida, traz risco para a nossa saúde. Então a faixa de pedestres, ela tá lá especialmente para proteger a gente, então a gente tem que atravessar nessas faixas que indicam que ali é o lugar apropriado para atravessar. Ali o motorista tem que respeitar, ele não pode parar em cima da faixa de pedestres, porque ela é exclusiva para pedestres, para quem está caminhando, tá bom, pessoal? Nós também falamos sobre as placas de sinalização, que algumas placas de sinalização, elas dizem as regras, né, do trânsito, elas dizem que ali pode estacionar, que ali não pode. Elas também dão alertas, né? Por exemplo, aquelas placas que são amarelas com desenhos pretinhos, elas indicam algum alerta, alguma coisa importante. Ó, atenção, ali tá vindo, estamos perto de uma escola, então tem que reduzir a velocidade. Tem momentos também que essas plaquinhas amarelas com desenho pretos surgem quando está tendo uma coisa eventual, que acontece de vez em quando. Por exemplo, obra, né? Tá tendo uma obra ali na rua, então eles colocam uma plaquinha dessa para alertar os motoristas, ó, vá um pouquinho mais devagar, tem uma obra ali em frente, então pode ter algum material de construção de obras, alguns equipamentos, transportes no caminho. Isso tudo é para alertar os motoristas e os pedestres também. Às vezes a obra é na calçada, então eles colocam as plaquinhas para o pedestre poder ir andando mais pelo canto, porque de repente está ocupando ali um grande espaço da calçada. Então todas essas plaquinhas de sinalização estão aí para nos ajudar, para nos trazer segurança. Nessa unidade nós também falamos sobre o agente de trânsito e da importância do agente de trânsito no nosso dia a dia, na nossa comunidade, na nossa sociedade. Porque assim como há regras, tem aquelas pessoas que são levadas e não cumprem as regras. Isso é muito perigoso, porque quando a gente está falando do trânsito, a gente está falando aí da vida das pessoas, né? Pode acontecer um acidente muito grave quando uma pessoa não cumpre uma regra. E o agente de trânsito, ele está aí não só para organizar o trânsito, né? Para dizer, olha, um momento melhor para o trânsito se movimentar, para as pessoas irem e virem, para os carros irem e virem, mas ele também está ali para cobrar que todo mundo siga essas regras no trânsito, né? Ele é uma pessoa, que ele é uma autoridade ali no trânsito, que ele está até ali e ele pode multar a pessoa que não está cumprindo a regra. O agente de trânsito é uma pessoa muito importante. E a tia Vanessa também conversou com vocês sobre acessibilidade. Essa palavra a tia Vanessa ama, porque é muito importante para mim que todo mundo tenha as condições de viver normal, né? Todos nós somos iguais, todos nós temos o direito de passear onde quisermos, de passar por onde quisermos, desde que esteja tudo aí certinho com o nosso papai e com a nossa mamãe, né? E assim, tem crianças, adultos que têm essas deficiências, que têm essas questões aí e precisam que tudo seja acessível para elas, né? Para que elas tenham a mesma facilidade que nós para passearmos pelos lugares. Então, as leis de acessibilidade, elas estão aí. O governo, as autoridades, eles precisam tornar as ruas acessíveis para as pessoas que precisam e as pessoas também precisam cumprir as regras de acessibilidade, sabe por quê? Uma coisa que a tia Vanessa não falou no vídeo anterior é que às vezes tem um espacinho ali que é mais fácil para uma pessoa, por exemplo, sair do carro porque ela é cadeirante, ela utiliza a cadeira de rodas para se locomover. Então ela precisa de mais espaço para poder abrir a porta, para poder botar a cadeira. Olha como é complicado para ela sair do lugar, então ela precisa de um lugar específico para ela. Aí tem um grande desenho no chão com uma cadeirinha lá indicando que aquele lugar é específico para o cadeirante. A gente pode, o papai e a mamãe da gente podem estacionar nesses lugares? Se eles não forem cadeirantes? Não podem, aquele lugar é especificamente para uma pessoa que precisa dessa acessibilidade. Então também é muito importante que além de ter essa acessibilidade nos lugares, que a gente também
respeite as pessoas e as necessidades de cada um. Por hoje é isso aqui em Geografia, pessoal. Vou deixar algumas folhinhas aqui na plataforma. Na próxima semana a gente já vem falando, na próxima aula, aliás, a gente já vem falando num novo assunto, tá bom? Mil beijos!